Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, no mundo de Harry Potter como Draco Malfoy. Capítulo 91. Novo inimigo, novo jogo. Draco pensou nessa ideia ontem à noite, pois isso ajudará a solidificar sua reputação de ser um dos salvadores na redefinição da mente das pessoas e aumentar sua fama entre as pessoas comuns, tanto nascidos trouxas quanto mestiços e quanto aos sangues puros, além dos que estavam aqui na reunião, muitos deles já o apoiavam. A outra razão pela qual ele queria fazer isso era para provocar ninguém menos que sua querida outra metade, Ryan Adams. Desde que leu a carta de ontem, ele concluiu que essa pessoa tinha uma coisa que o movia: ciúmes. A carta inteira para ele foi enviada para expressar a inveja de Ryan por ele e para provocá-lo. Draco não estava muito feliz com a ideia de estar sob o controle de alguém e estar sob o medo constante de que seus movimentos fossem previstos de antemão. Ele não gostava da ideia de ter medo contra alguém que ele nem conhecia antes, então ele agora tinha começado seu próprio jogo contra ele. Como era um novo inimigo, ele precisava de um novo jogo para jogar contra ele, e Draco não estava disposto a perder. Fudge ficou sentado ali por um tempo em silêncio pensando em Deus sabe o quê. Depois de um momento de silêncio, ele suspirou e disse: "Posso garantir que as notícias sejam relatadas exatamente da mesma forma que você queria, mas e os outros problemas? Não tenho certeza se todas as pessoas seriam enganadas tão facilmente." "Que problemas?" Theodore perguntou deitado. "Até onde eu sei, eu sou a vítima e Draco aqui é o Salvador e Pius é o Lorde das Trevas. Se um bebê Potter pode ganhar fama só com isso, mesmo sem realmente mover um dedo, então qual é o problema?" Draco assentiu. Sempre haverá pessoas que não acreditarão nas notícias, mesmo que lhes digam a verdade. Quantos de vocês aqui acreditariam que eu derrotei Pius e mais de 40 magos, entre eles alguns aurores treinados por mim? Draco sabia que Fudge queria fugir da responsabilidade, mas Draco não o deixaria. Os bruxos na sala permaneceram em silêncio, pois provavelmente nunca acreditariam no que aconteceu se não tivessem visto a explosão e os próprios corpos mortos. Fudge respirou fundo algumas vezes e finalmente desistiu. "Eu posso cumprir essas exigências, mas é tudo o que posso fazer por enquanto." Ele disse deliberadamente para que Draco parasse de perguntar mais. "É tudo o que precisamos por enquanto." Lucius disse: "Nossos informantes e pessoas que trabalham conosco podem ajudar com tudo isso também, então você não precisa se preocupar muito com isso. A propósito, eu estava querendo perguntar uma coisa. Quando vocês descobriram sobre a traição de Pius e sua localização?" Draco perguntou interessado. "Ele atacou um dos aurores enquanto escapava, deixando uma carta informando para onde estava indo", disse Fudge. "E você acreditou nele? Ele entoou o local antes de desaparecer, então o que estava escrito na carta foi confirmado, e devido ao conteúdo da carta sugerir que seu alvo era você, imediatamente entramos em ação, pois notícias sobre seu desaparecimento também estavam circulando." Fudge explicou, tentando parecer responsável. "Parece que alguém está com fome de fama." Draco pensou consigo mesmo. "Quero lhe fazer uma última pergunta." "O que é?" "A poção. O quanto você se machucou? E o quanto essa poção te curou?" Fudge perguntou com ganância em seus olhos. A poção mudou toda a característica de Draco e seu fator de cura parecia ser espantoso, considerando a batalha acirrada que ocorreu. Fudge queria ver se ele poderia produzir essa poção em massa e vendê-la, pois eles poderiam causar muitos benefícios a eles, especialmente aos aurores que trabalham em empregos difíceis. Compreendendo Fudge, Draco balançou a cabeça. A poção consertou as cicatrizes que eu tinha e conseguiu consertar alguns ossos quebrados. Só isso. "Mas e seu rosto?" "Meu rosto? Tem algo errado com ele?" Draco perguntou com um tom irritado. O jeito que Fudge disse isso fez parecer que ele tinha um problema com seu rosto antes. "Não, não é isso que eu quis dizer." Fudge queria esclarecer o mal-entendido, mas Draco não o deixou e se levantou. "Ganância não é uma coisa boa." Draco disse: "Os vampiros nos fizeram um favor dessa vez, não se incomodando muito com a lei quebrada que foi estabelecida. A menos que você queira entrar em guerra com os vampiros, sugiro que tire essa ideia da cabeça. Ambos os lados têm sua própria magia e poções. Eles não pediram nenhuma das nossas, então não temos o direito de pedir as deles. Então espero que você consiga tirar essa ideia da cabeça." Fudge ficou em silêncio enquanto, um por um, todos os bruxos se levantavam e começavam a sair. "O que fazemos, ministro?" Um auror perguntou depois que todas as pessoas deixaram a sala. "Nada." Fudge balançou a cabeça. "Comece a vazar as informações para as fontes de notícias conforme explicado." O homem assentiu e aparatou para fora do local. Suspiro. "Vamos embora, tenho trabalho a fazer." Fudge disse aos outros aurores enquanto eles também saíam da sala. "Para onde estamos indo?" Lucius perguntou enquanto caminhavam dentro de um velho bazar sujo. O lugar parecia mais um mercado negro, pois itens obscuros eram vendidos por todo lugar. Mas, diferente de Londres, esse lugar vendia esses itens abertamente. "Há um mercado lá embaixo onde vendem elfos treinados para cuidar de criaturas mágicas." Draco disse: "Quero comprar alguns." Draco não queria que Lucius fosse com ele, pois sabia que tudo o que ele faria era reclamar, mas Lucius não o deixou ir sozinho. Dessa vez ele não o impediu, mas foi junto, o que ainda irritou Draco, mas ele não disse nada, pois mudanças levam tempo. Lucius olhou estranhamente para Draco. Ele não estava feliz com seu filho cuidando desses animais como um garoto de fazenda, mas devido a tudo o que aconteceu, ele decidiu trabalhar em sua atitude para garantir que erros como esse não se repetissem novamente. Então ele não se opôs a Draco de criá-los e pelo que parecia com os animais como os unicórnios em seu caso, poderia ser muito útil na hora da necessidade. Lucius estava secretamente muito impressionado com a forma como Draco conseguiu escapar naquele dia em Gringotts.
Pai, você sabe como lançar o feitiço Fidelius? Draco perguntou casualmente enquanto passavam por uma pequena loja de ervas. Por que você pergunta? Draco não disse nada e olhou para Lucius querendo saber a resposta. Suspiro. Eu não. Lucius disse desistindo. Agora você pode me dizer o porquê. Se você tentasse aprender, quanto tempo acha que levaria? Draco perguntou novamente em vez de responder a pergunta, apenas se concentrando no feitiço e nada mais. 6 a 7 meses, mais ou menos. Você pode começar a aprender a partir de agora? Não se você não me disser o porquê primeiro. Lucius disse. Draco suspirou perigos. Não sei o que vai acontecer depois. Não acho que Pius estava sozinho fazendo tudo isso, eu lutei com ele. Então conheço sua força e não tenho certeza de como ele foi capaz de derrotar diferentes aurores e colocá-los todos sob a maldição Império sozinho. Draco mentiu. Lucius ficou em silêncio por um tempo. Então você acha que tem alguém atrás dele? Ele perguntou e vendo Draco assentir, ele continuou. Então você quer que eu coloque o feitiço em nossa casa e viva escondido? Sim. Draco disse, se fosse como antes, não teríamos prestado muita atenção e deixado isso para o ministério. Mas agora com os gêmeos, estou com mais medo. Lucius olhou para Draco, cuja voz estava trêmula. Até onde ele conseguia se lembrar, ele nunca tinha ouvido Draco dizer aquelas palavras antes. Eu entendo. Capítulo 92. Elfos à venda. Entendo. Lucius disse, vou concentrar minha atenção neste encanto e encantar nossa casa com ele. Draco assentiu. A mãe vai ficar bem? Ela está morando na casa da família Greengras depois que eu fui embora, junto com alguns zeladores, disse Lucius enquanto Draco assentia. Vou tentar aprender o feitiço também, mas não tenho muito tempo disponível agora para me concentrar nele. Draco disse, quero me preparar mais para o futuro para não ser pego de surpresa assim. Lucius suspirou. Não se estresse, entre os jovens bruxos você provavelmente é o que tem mais talento. Quem tem talento não sou eu. Draco disse batendo na mala. Se não fosse comigo, não tenho certeza se conseguiria fazer alguma coisa. Lucius não continuou no assunto. Então, o que você planeja fazer a seguir? Quero mudar de escola este ano. Draco disse chocando Lucius. Quero ir para Durstram. Por quê? Lucius perguntou confuso. Você não queria que eu fizesse isso? Draco disse olhando para Lucius, cujo rosto era difícil de ler. Draco não conseguia adivinhar se ele estava feliz ou estranho. O que quero dizer, é bom, mas por que tão de repente? Lucius perguntou com um sorriso. A boca de Draco se contraiu ao ver o sorriso assustador de Lucius. Acho que você está entendendo algo errado. Eu quero apenas mudar de escola neste ano. Draco disse, talvez como um estudante de intercâmbio por metade do ano letivo. Você disse que era amigo do atual diretor, não disse? Então por que não pedir esse favor a ele? Por que você quer ir para lá? Lucius perguntou, enquanto seu sorriso desaparecia. Não há razão para ir lá apenas por um certo período de tempo e voltar para Hogwarts novamente. Quero tentar primeiro. Draco disse depois de pensar em uma boa mentira. Ele não queria explicar muita coisa se eu gostar da escola, então posso me mudar completamente para lá. Lucius olhou para Draco duvidando dele. Tudo bem, já que estou ajudando seus amigos, Vincent e Gregory, a se mudarem este ano. Escreverei sobre você também para Karkaroff com sua fama. Tenho certeza que ele nem hesitará. Ah, a propósito, como vai a relação familiar deles? Draco perguntou de repente ao se lembrar de Crabbe e Goyle. Tentei falar com eles na escola, mas eles continuaram me ignorando. Não é muito bom. Lucius disse suspirando. O pai de Vincent não ficou muito feliz com tudo isso. Ouvi dizer que ele até brigou com o pai de Gregory, acusando de fazer Gregory influenciar seu filho a ponto de se tornar um idiota como ele. Então eles já se acalmaram? Eles tiveram uma pequena briga em nossa casa da última vez, mas de repente pararam. Lucius disse, acho que eles finalmente perceberam que brigar não vai resolver nada. Draco assentiu, dessa vez ele estava preparado para enfrentar seu inimigo sem muita preocupação, já que diferente do original. Lucius não tinha ciúmes de Potter, então Draco tinha certeza que não tinha necessidade de enviar o diário de Tom Riddle para Hogwarts. Então não haveria nenhum ataque de basilisco em Hogwarts esse ano. Então ele não tinha que se preocupar com Pansy, Daphne, Hermione e os outros. Draco tentou procurar o diário no passado, mas nunca conseguiu encontrá-lo de verdade. Ele procurou em todas as estantes e cômodos escondidos de sua casa, mas não havia nem sinal do diário. Como era difícil explicar a Lucius como ele sabia da existência do diário em primeiro lugar e como ele sabia que o tinha. Draco não podia perguntar sobre isso diretamente também. Então ele simplesmente desistiu por enquanto até aprender algum feitiço ou encontrar um método para destruir as Horcruxes. Falando sobre Pansy, Hermione e Daphne, Draco tinha certeza de que teria muitos problemas depois de voltar para casa esta noite. Depois de caminhar por vários minutos, parando aqui e ali para comprar algumas ervas interessantes, Draco e Lucius finalmente chegaram a um antigo prédio de médio porte, com uma enorme placa de madeira pendurada do lado de fora com a inscrição Elfos à Venda esculpida nela. Bem, isso foi fácil de encontrar. Draco disse entrando com Lucius. Ambos olharam ao redor enquanto passavam por uma passagem escura cheia de morcegos. Você está aqui pelos elfos? Um homem gordo apareceu de repente do nada, assustando Lucius e Draco. Depois de se acalmar, Draco observou o homem baixo e gordo, com uma barba desgrenhada, e pelos seus olhos turvos e pelo cheiro estranho ao redor. Draco imaginou que esse cara devia ser um bêbado. Sim, estamos aqui pelos elfos que são proficientes em cuidar de feras mágicas. O homem sorriu alegremente e disse, por aqui, senhor. Enquanto ele os guiava pela passagem que começou a se iluminar um por um. Draco e Lucius se entreolharam, sinalizando um ao outro para serem cuidadosos e estarem cientes do que o cercava. O homem não disse nada a princípio enquanto continuava andando para frente. Na frente deles havia uma abertura que parecia a entrada de uma caverna com a luz externa brilhando.
O homem de repente se virou e disse, somos os melhores vendedores do mercado, então posso garantir que você não ficará desapontado. Lucius não disse nada enquanto olhava para o homem com desgosto e Draco assentiu em resposta para ser educado. Temos o melhor serviço de toda a Europa, pois não perguntamos nem contamos a ninguém sobre a identidade de nossos compradores, então você pode ficar tranquilo. O homem continuou com uma voz monótona, como se estivesse lendo um livro. Temos todos os tipos de elfos aqui, alguns que fazem tarefas domésticas, alguns que podem ajudar em poções e alquimia, alguns que podem cuidar de feras mágicas e um que pode fazer qualquer coisa que você queira que eles também. Draco ficou um pouco assustado com o cara, mas ainda teve que fazer algumas perguntas. Então o que garante a lealdade deles? Ele perguntou. Eles não são elfos da família nem foram criados naquele ambiente. Como posso ter certeza de que eles não fugiriam depois que eu os comprasse? É simples. O homem disse, esses elfos têm ensinamentos diferentes dos elfos domésticos. Para eles, lealdade é a coisa mais importante na vida. Sua lealdade não pode nem ser comparada à dos elfos domésticos. Para eles, qualquer um que os compre é seu mestre, seu deus. Tudo isso, eu posso garantir, é o mesmo conceito dos elfos domésticos, mas eles serão leais a qualquer um que os compre, mesmo que você lhes dê roupas ou os liberte. Eles ainda permanecerão leais a você até o fim. Draco pensou por um tempo e perguntou, de quantos tipos de criaturas mágicas eles conseguem cuidar? Quase todos eles. O homem respondeu imediatamente, todos eles foram ensinados a cuidar apenas de animais a vida inteira, mas só para você saber, eles não são bons em mais nada além disso. Então, se você quer que eles façam outros trabalhos, sugiro que compre outros elfos também. O homem estava se esforçando para vender e anunciar mais elfos, mas pelo tom de sua voz, Draco tinha certeza de que nenhuma outra pessoa estaria interessada em comprar mais. Quantos elfos você tem? Quanto você precisa? Draco começou a calcular o trabalho do senhor em sua mente e disse, 5 elfos e eles devem ser capazes de lidar com criaturas de nível XXXXX. O homem assentiu e os conduziu em direção a um campo aberto saindo da passagem. O campo tinha muitos animais, com os elfos correndo aqui e ali cuidando deles, alimentando alguns e limpando outros. Essas criaturas também estão à venda? Draco perguntou interessado ao ver algumas criaturas únicas. Só elfos. O homem respondeu preguiçosamente, se você quiser comprar algumas criaturas, há uma loja, a 20 minutos daqui. Mas você precisará de uma permissão legal e se você quiser comprar ilegalmente, você precisa caminhar em direção ao lado oeste por 45 minutos para chegar lá. Abaixo há um mercado negro onde eles vendem algumas criaturas, mas isso vai custar muito dinheiro. Draco anotou tudo enquanto o homem começou a reunir os elfos para Draco escolher. Capítulo 93. Leilão. Draco escolheu 5 elfos que pareciam decentes o suficiente. Vendo as condições dos elfos, Draco percebeu que eles eram muito mais maltratados do que um elfo doméstico comum. Todos eles tinham rostos afundados e eram muito magros. Todos eles tinham uma coleira em volta do pescoço, que estava amarrada muito apertada, pois tinham marcas no pescoço. Os nomes dos elfos eram Ed, Fred, Ned, Red e Ted, respectivamente. Todos os 5 elfos que Draco escolheu eram homens e todos eles eram jovens e saudáveis. Cada elfo custou a Draco 70.500 galeões. Depois de pagar a quantia total de 352.500 galeões, o homem chamou Draco na frente. Presumo que você seja o dono. O homem disse olhando para Draco e ignorando Lucius. A boca de Lucius se contraiu ao ouvir o tom do homem. Ele já estava irritado com o lugar sujo e ver a atitude do bêbado em relação a ele. O deixou ainda mais irritado. Draco, lendo o clima, assentiu apressadamente. Precisamos fazer um ritual simples. O homem disse tirando uma garrafa de álcool de seu manto e engolindo tudo, o álcool derramou de sua boca e suas roupas inteiras ficaram molhadas. Ele limpou o álcool de sua boca e continuou, você apenas anda na frente e abre a gola deles com suas mãos, não sua varinha e o solta. Depois disso, eles pertencem a você. Draco assentiu e caminhou na frente dos elfos, abrindo suas coleiras um por um, que ao fazê-lo apressadamente se ajoelharam no chão. Obrigado, mestre, por nos libertar. Eles disseram em uníssono, nós retribuiremos esse favor com lealdade inabalável por toda a nossa vida. Draco assentiu alegremente ao ver o comportamento dos elfos. Agora que está feito, vou embora. O homem disse estalando o dedo e no momento em que o fez, um blackout repentino aconteceu por 1/10 de segundo e eles estavam de repente do lado de fora. O lugar não estava em lugar nenhum. Era como se o prédio inteiro tivesse desaparecido no ar. No campo aberto, Lucius, Draco e os 5 elfos estavam parados ali em transe. O que foi isso? Draco murmurou para si mesmo. Dizem que o lugar nunca existiu. Um dos elfos falou. Explicar. Sim, mestre. Não sabemos muito sobre isso, mas dizem que o lugar nunca foi feito para existir. Ed disse. Alguns dos elfos antigos nos contaram histórias de que o lugar só apareceria para aqueles que o procurassem e para aqueles que não quisessem causar mal, mas depois que você visitasse o lugar uma vez, ele estaria perdido para sempre. Draco ergueu as sobrancelhas e pensou consigo mesmo. Parece magia antiga. Vamos embora. Lucius disse, impaciente. A ideia de ficar parado em um campo vazio conversando com elfos o deixava desconfortável. Draco queria perguntar mais, mas vendo o impaciente Lucius, ele não perguntou. Draco abriu a mala e sussurrou algo, enfiando a cabeça nela. Logo um pequeno rosnado veio e Draco tirou a cabeça entre, você não precisa fazer nada por enquanto. Mais tarde eu entro e explico seu trabalho para você. Sim, mestre. Os elfos disseram enquanto se aproximavam lentamente da mala e ainda com medo pularam nela um por um. O trabalho está feito, não está? Disse Lucius. Não precisa ficar tão impaciente, pai. Draco disse pegando sua mala, eu ainda quero ir ao mercado que o homem falou. Para comprar mais criaturas. Lucius perguntou bufando, o rosnado que ouvi. O que mais você tem aí?
É um segredo. Draco disse, se você não quiser vir, eu posso ir sozinho e você pode voltar para o quarto do hotel. Che, eu te levarei até lá. Lucius disse se virando. Não é a primeira vez que venho aqui, meu pai. Seu avô me trouxe para este lugar uma vez, então eu conheço o caminho e comigo. Podemos aparatar rapidamente até lá. Draco revirou os olhos e seguiu Lucius em direção ao mercado negro. Depois de aparatar aqui e ali, perguntando a algumas pessoas de aparência suspeita, eles finalmente chegaram ao local. A entrada do local era uma porta que levava direto para uma passagem subterrânea. Depois de descer o lance de escadas, eles chegaram a um espaço aberto cheio de diferentes gaiolas vazias aqui e ali. Havia um encantamento no telhado que fazia parecer que o local não era uma sala subterrânea. Ao contrário da loja dos elfos, o lugar estava cheio de pessoas, todas vestindo vestes pretas, cobrindo o rosto. Antes de entrarem no lugar, Lucius e Draco também estavam com seus capuzes, enquanto continuavam andando. Quanto mais fundo eles iam, mais o lugar se estendia com gaiolas cheias de diferentes animais mágicos e até mesmo normais. O leilão começa em 10 minutos. Uma voz soou por todo lugar e todas as pessoas que estavam olhando ao redor começaram a andar em uma única direção. Lucius e Draco se entreolharam e ambos andaram na mesma direção que as outras pessoas também. Todos eles caminharam até uma tenda dentro. O lugar estava cheio de cadeiras e bem no final dela havia um palco enorme com velas por todo o chão. Muitas pessoas se reuniram ao redor do palco e rapidamente escolheram um lugar para se sentar. Coberto de capuzes, Draco sentiu como se estivesse em uma reunião de culto de algum tipo. Esses tipos de leilões acontecem o tempo todo no mercado negro. Lucius explicou, até nossa família realizou alguns. Como é que eu nunca soube disso? Draco perguntou surpreso. Era para ser assim. Lucius respondeu, sinceramente, eu também não deveria saber. Por fora, nossa família não tem nenhuma filiação com o mercado negro, lembra? Draco entendeu o que seu pai quis dizer. Por que fazer um leilão? Não é mais fácil vender esses itens rapidamente dentro de um intervalo fixo, pois isso ajudará a reduzir o risco do ministério alcançá-los? Isso reduzirá as chances. Lucius disse, mas as pessoas no mercado negro fazem leilões por uma de duas razões. Uma, elas estão desesperadas por dinheiro rápido e mais e duas, elas têm um material raro. Considerando que este lugar é um estabelecimento fixo, estou supondo o último. Podemos ter sorte se houver algo raro guardado para nós. Embora Lucius não se importasse muito com criaturas mágicas, ele ainda estava interessado em animais exóticos como dragões e fênix, que eram menos propensos a serem domesticados e capturados. Mantê-los era um sinal de luxo, no entanto. Draco assentiu, pois o que ele disse fazia sentido. Todas as pessoas continuaram esperando enquanto conversavam entre si quando, de repente, as velas que estavam no palco flutuaram e pegaram fogo, iluminando o palco. Um homem vestindo uma túnica vermelha tradicional de mago saiu usando uma máscara branca. Senhoras e senhores, bruxos e bruxas e meus honrados convidados, agradeço a todos por se juntarem a nós hoje em nosso leilão. O homem disse se curvando em saudação, sou conhecido como Merk e serei seu anfitrião hoje. Todas as pessoas aplaudiram e comemoraram. Podemos entrar em ação, mas primeiro vamos remover o incômodo, certo? Merk disse de repente pegando sua varinha e balançando-a ao redor. Do nada, vinhas cresceram do chão e começaram a deslizar ao redor deles, subindo em algumas pessoas e as prendendo. Draco olhou ao redor e viu que de todas as pessoas ali, 8 estavam na cadeira lutando para sair enquanto a videira rapidamente as cobria. Eles começaram a gemer de dor enquanto a videira ao redor deles ficava cada vez mais apertada e lentamente a luta acabou. Parece que alguns dos nossos convidados têm seguidores, mas, para a sorte deles, não os responsabilizamos, disse Merk. Draco não entendeu do que ele estava falando até que a videira libertou as pessoas e Draco encontrou um dos homens que estava morto no chão com o capuz aberto. Era um auror, que estava presente na reunião de hoje. Draco olhou para os outros corpos mortos que ainda estavam com as vestes e percebeu que provavelmente deveriam ser os outros aurores presentes também. Capítulo 94. Leilão PT.2. Draco olhou para Lucius que estava fazendo o mesmo. Eles estavam nos seguindo, não estavam? Parece que sim, Lucius disse cerrando o punho. Eu realmente preciso conversar com Fudge sobre isso. Draco assentiu. Ele estava feliz que este lugar tivesse um sistema para matar intrusos. Caso contrário, seria muito ruim se eles descobrissem sobre os animais. Fora isso, ele estava realmente interessado em Merk, sobre como ele sabia sobre aqueles aurores e como ele sabia sobre si mesmo. Merk acenou com sua varinha e aqueles corpos mortos no chão foram engolidos pelo próprio chão, como se o chão de repente se transformasse em areia movediça. Agora que isso acabou, vamos começar o leilão, certo? As pessoas começaram a bater palmas e aplaudir novamente, pelo que parece, não ficaram chocadas com a morte daqueles aurores. Draco imaginou que isso era normal naquela área, então tentou se acalmar também. Todo mundo sabe como é o nosso leilão, mas para os novatos por aí, deixe-me explicar o conjunto de regras. Merk disse levantando um dedo. Regra número 1. Uma pessoa não tem permissão para comprar mais de 10 itens em um único leilão. Não nos importamos se você é a pessoa mais rica do mundo, nem nos importamos com suas influências. Então tente comprar mais de 10 itens, nós o expulsaremos. Regra número 2. Trazer sua família ou amigos não conta. Se você vier com um, você será contado como uma única unidade. Regra número 3. Pague primeiro e pegue os itens pelos quais você deu um lance. Nenhum empréstimo é fornecido. E por último, mas não menos importante, regra número 4. O que acontece fora do leilão, não nos importamos. Mesmo se você for saqueado ou morto, não seremos responsáveis. O leilão passa de material comum para materiais raros com invenções e itens mágicos incluídos. Certifique-se de manter isso em mente.
Draco anotou todos os pontos e sentou-se para relaxar e assistir ao show. Logo 2 elfos entraram deslizando uma enorme gaiola que continha um leão dentro. Draco não estava interessado em animais normais, então ele simplesmente ignorou, mas olhando para algumas das pessoas que estavam levantando a mão, aumentando o lance. Draco percebeu que esses animais não eram tão inúteis quanto ele pensava. Como animais normais são mais fáceis de domar do que uma fera mágica, alguns bruxos começaram o hobby de colecionar tais animais. Lucius explicou: "Você não quer?" "Não." Draco balançou a cabeça. "Eu só quero animais com alguma utilidade." O leão foi vendido por 150 galeões, que foi comprado por uma bruxa encapuzada verde escura e o leilão seguiu em frente. "O próximo item que temos aqui é a primeira criatura mágica de hoje, comprada aqui da Índia", Merk anunciou. Assim que ele fez isso, os elfos domésticos arrastaram outra gaiola para o palco, mas dessa vez a criatura presa na gaiola tinha outra camada de proteção a envolvendo. "Como alguns de vocês já devem saber, esta criatura com pés para trás não é outro senão um Abarimon", Merk disse apontando para a figura humanoide peluda, que na verdade tinha os pés torcidos para o lado oposto. "Esta criatura não é nada especial, pois vive principalmente com animais selvagens dentro de uma floresta. Além de sua velocidade rápida e extrema selvageria, eles não são nada especiais, mas o que os torna raros é seu habitat. Se você conhece um Abarimon, sabe que eles não podem viver fora de seu habitat natural, o que os torna extremamente raros nesta parte do país. Até onde eu sei, existem apenas 6 deles neste continente. Com nossa instalação e um caçador genial, conseguimos encontrar uma solução para capturá-los sem matá-los. A gaiola interna que você vê é a que fornece ar, garantindo que ele sobreviva no mundo exterior. Claro, ele não pode fazer nada além de ser uma peça de exibição presa dentro de uma gaiola. Decidimos leiloá-lo logo no início. O lance começa em 1000 galeões. Draco não estava muito interessado em comprar a criatura, pois vê-la pessoalmente já era o suficiente para Draco. Mesmo que algumas pessoas possam querer colecioná-la devido à sua raridade, não era nada muito especial aos olhos de Draco, pois essa criatura não poderia nem ser usada como material de poção. O leilão começou lento e atingiu seu clímax com 8000 galeões. O leilão começou logo com variedades de animais mágicos comuns como mortes bat, bicorns, bilivigs, bundimu, etc. 1 hora se passou e até agora não havia nada que chamasse a atenção de Draco para ele sequer dar um lance. Lucius estava entediado de morte enquanto Draco ainda estava se divertindo vendo criaturas mágicas que ele nunca tinha visto antes. De vez em quando, eles apresentavam novas invenções mágicas, que interessavam a um conjunto específico de compradores que davam lances altos desde o início, com medo de que outra pessoa roubasse as invenções para eles. "Então, esses são nossos últimos animais mágicos comuns de hoje", o Boltrucle. Merk disse enquanto 2 elfos arrastavam uma pequena árvore com 2 Boltrucles sobre eles. "Esses ramos serão vendidos junto com a árvore hospedeira de Mogno que ele está guardando. Não é necessária muita descrição dos Boltrucles, então vamos começar com o lance. O lance começa em 2000 galeões. Essa foi a primeira criatura a interessar Draco. Mesmo que não fossem raras, eram muito difíceis de encontrar e mesmo que você encontre a árvore que contém os Boltrucles, levá-los com você era outra história. Draco levantou as mãos em excitação. 2500. Assim que Draco fez isso, algumas outras pessoas também começaram a aumentar seus lances. O lance logo subiu para 5000. Draco irritado levantou as mãos repetidamente. 6000, 10.000, e o lance finalmente terminou em 12.000 que foi feito por Draco. Com 12.000, ele finalmente ganhou 8 Boltrucles e uma árvore mahagony de tamanho médio. Merk jogou uma moeda em direção a Draco que flutuou na frente dele. Draco pegou a moeda de ouro que tinha o número 58 escrito nela, semelhante ao número de lance dos Boltrucles. O leilão continuou novamente, com novos itens raros aparecendo de vez em quando. Houve vários leilões com diferentes espécies de ghouls como os Idebeins. No final de mais 1 hora, Draco havia comprado mais 8 itens. Um era um Firedrake, uma espécie de lagarto com antenas longas que voava por aí. Às vezes, eles são confundidos com dragões, embora não soltem fogo. Em vez disso, eles emitem faíscas das pontas de suas caudas. O segundo item que ele comprou foi um dispositivo que podia prever perigos. Parecia e funcionava no mesmo conceito do Remembral, mas em vez de ficar preto quando esquecia algo, ficava preto quando algo perigoso estava prestes a acontecer. Draco estava cético sobre a invenção, mas depois que Merk mostrou que realmente funcionava atacando um elfo, Draco o comprou, apenas no caso de ser necessário. Em seguida, ele comprou um livro de poções cujo título literal era Poção para Magia Ofensiva. O livro continha várias receitas de diferentes fórmulas de poções que poderiam ser usadas em forma de ataque, como uma poção explosiva, poção de fumaça venenosa e muitas outras. O quarto item era um Golden Snidge. O pequeno pássaro foi basicamente o primeiro pomo usado e era como um tesouro ambulante ou voador. Os olhos e as penas do pássaro são muito preciosos e muito frágeis. Embora o pássaro não fosse muito útil, Draco o comprou por ser uma espécie em extinção, o que o tornava raro e precioso. Draco imaginou que um pouco de luxo de vez em quando não era nada ruim. Capítulo 95. Leilão PT.3. Draco então comprou um pote de chifre de Odag, que era muito útil para fazer um certo tipo de poção. O efeito da poção incluía tornar uma pessoa imune ao álcool por um período de tempo e dar à pessoa energia para passar uma semana inteira sem dormir. Draco comprou a poção em caso de emergências, onde ele teria que continuar correndo sem conseguir dormir. A sexta coisa que Draco comprou foi um Letfold. A criatura era provavelmente uma das criaturas mais perigosas que Draco havia comprado hoje. Letfold se assemelha a uma capa preta de aproximadamente meia polegada de espessura e parece um pouco mais grossa se a criatura tiver digerido uma vítima recentemente.
Ele desliza ao longo das superfícies em uma forma desconhecida de locomoção em busca de sua presa, humanos. Ele ataca à noite quando o alvo está dormindo, sufocando-o e depois digerindo-o. Devido à sua natureza violenta, era considerado uma criatura das trevas e o único método conhecido para se defender deles é o feitiço Patronus, fazendo as pessoas presumirem que eles são parentes dos Dementadores. Draco não conhecia o feitiço Patronus, mas felizmente a criatura veio com sua própria gaiola, o que a torna incapaz de sair. A principal presa do Letfold são os humanos, mas de acordo com Merc, ele poderia ser alimentado usando gado como vacas ou cabras. Ele até mostrou à multidão como ele se alimentava desses animais lentamente. Draco interessado comprou a criatura imediatamente, mas ela veio com um preço altíssimo. O Letfold lembrou Draco dos Dementadores no terceiro ano, e como ele precisava adicionar o feitiço Patronus a uma das magias que ele precisava aprender este ano. Lucius, vendo seu filho gastar dinheiro tão generosamente, não conseguiu evitar suar. Embora essas criaturas fossem raras, elas não eram raras o suficiente para que eles gastassem tanto dinheiro com elas. Lucius queria impedi-lo, mas Draco assegurou que tinha dinheiro de sobra para fazer mais lances. O próximo item que Draco deu um lance foi 5 litros de sangue Ren. O sangue tem a habilidade de dar a uma pessoa uma força imensa por um tempo limitado, o que seria muito útil para Draco, já que a melhor maneira de derrotar um bruxo era através da força. Draco quase perdeu o item para uma bruxa que continuou dando lances de frente contra ele, mas depois que o preço chegou a um certo ponto ela desistiu. A coisa mais cara que Draco comprou hoje foi um conjunto de criaturas, que continha 6 jovens granias, que é uma raça de cavalo alado. Eles são cinzentos e muito rápidos, provavelmente os cavalos alados mais rápidos. Ele veio com outra criatura chamada Porlock. Porlock é o guardião dos cavalos que protege os cavalos, mantendo-os sob controle. Eles são pequenos, atingindo uma altura média de 2 pés quando estão totalmente crescidos, e cobertos por uma grande quantidade de pelos ásperos e desgrenhados. Ele tem um nariz grande, braços pequenos terminando em 4 dedos atarracados e anda sobre 2 cascos fendidos. Junto com as criaturas, o conjunto inteiro veio com uma linda carruagem de ouro e prata. O conjunto inteiro custou a Draco incríveis 98 mil galeões. O máximo que ele já gastou em sua vida em um único item. Lucius tossiu. Sabe, só porque há um limite de 10 itens não significa que você tem que comprar todos os 10. Eu sei. Draco disse preocupado, ele próprio estava ficando sem todo o dinheiro que havia comprado. Mas esses itens são muito bons e também são mais baratos, comparados a comprá-los no mercado negro. Lucius assentiu e não continuou a dizer mais nada. Mesmo que Draco ficasse sem dinheiro, ele ainda tinha algum em mãos. Draco calculou a quantia de dinheiro que lhe restava. Com o custo de todos aqueles itens chegando a mais de 250 mil galeões, Draco só tinha cerca de 40 mil restantes com ele. Então, vimos todos os tipos de criaturas e tecnologias hoje. Merc disse, mas nosso próximo item é a combinação de ambos, vendido por um de nossos vendedores regulares. O próximo item veio de um laboratório no deserto do Saara. Os elfos arrastavam uma carroça que parecia ter um ovo em cima. O ovo era ainda maior que um ovo de dragão e era vermelho e dourado. Todos na multidão estavam de olho no ovo maravilhoso na frente deles. Este laboratório foi invadido pelo Ministério da Magia, por suspeita de criação ilegal de criaturas mágicas. Merc disse levantando as mãos, você adivinhou. Este ovo é a mistura de diferentes criaturas mágicas, um híbrido. As pessoas bateram palmas, não tão entusiasmadas com isso agora, já que criaturas híbridas não eram nenhuma novidade. Mas o que Merc disse em seguida chocou a todos. Esta criatura, meus amigos, é uma mistura de diferentes criaturas perigosas e emocionantes. Um Runespoor, Okami, serpente chifruda, serpente marinha, Selma e um dragão. A pessoa que a criou era um conhecido entusiasta de serpentes, o que pode ser visto em sua criação. O criador foi infelizmente morto no fogo cruzado quando o ataque estava acontecendo, mas, felizmente, conseguimos colocar as mãos em sua última criação. Barulhos cercavam a área enquanto as pessoas começavam a discutir coisas entre si. Draco, por outro lado, estava olhando para o ovo, concentrando-se no batimento cardíaco que podia ser ouvido. Um homem se levantou de repente e perguntou com uma voz rouca, criar assim não é considerado um fracasso? Combinar tantas criaturas dominantes em uma só faz parecer um trabalho de um criador amador. Não chocar e ficar como decoração é o máximo que eu esperaria desse ovo. Muitas pessoas concordaram com o homem, até Merc também concordou. Eu entendo sua preocupação, amigo. Merc disse, até eu fiquei preocupado com isso no começo, mas como o vendedor continuou insistindo na qualidade, não pude fazer nada a respeito. O ovo em si tem uma mistura de criaturas ainda mais desconhecidas que nem o vendedor conhece. Então todo o processo de chegar até esse estágio foi um feito incrível. Queremos vender esse ovo como uma decoração rara e única, mas não podemos garantir se ele chocaria ou não. O lance começa em 1000 galeões. Draco ficou confuso com toda a conversa, olhou em volta para ver pessoas não tão animadas com o ovo, mesmo que não pudesse ver seus rostos. Sua linguagem corporal expressava tudo. Eu sou o único. Draco pensou consigo mesmo e olhou para Lucius. Pai, você consegue ouvir alguma coisa? Ouviu o quê? Concentre-se no ovo. Lúcio, confuso, fez o que lhe foi dito, mas balançou a cabeça. Não passa de uma peça inútil de decoração. Admito que o ovo parece único, mas não acho que ele vá chocar. Deve ser o dragão então. Draco pensou em voz alta. Dragão? Nada. Draco balançou a cabeça e levantou as mãos. 1500 galeões. As pessoas ao redor dele olharam para Draco como se ele fosse um idiota. Pela voz dele, eles já tinham imaginado que era um garoto, mas ao vê-lo gastar generosamente em criaturas extravagantes, todos ficaram com inveja, mas agora, ao vê-lo dar um lance em um item ruim, todos concordaram que era um garoto idiota que tinha muito dinheiro na mão, que gastou tudo sem pensar. 1.500, 1,2.
2000 Uma bruxa fez um lance alto querendo agradar Draco. Logo as pessoas começaram a dar lances, uma por uma, e o preço chegou a 38 mil galeões. Para as pessoas que o olhavam como se ele fosse um idiota, vendo o preço aumentar, Draco não pôde deixar de se sentir irritado. Pai, quanto dinheiro você tem? Lucius que estava pensando por que Draco insistia tanto em comprar o ovo. 10 mil ele disse. Eu não carreguei muito, pois estava com pressa. Draco assentiu e aumentou seu lance, 40 mil. As pessoas se aquietaram, não achavam que o ovo valia tanto assim, então ficaram quietas. Até a bruxa que o estava provocando não tinha certeza se aumentava o lance ou não. 42 mil, ela falou relutantemente. 45 mil, Draco levantou as mãos novamente. Todas as pessoas pararam, olhando para a bruxa e Draco para ver quem ganharia o ovo falso. A bruxa levantou a mão novamente, 48 mil. 50 mil, Draco levantou as mãos. Esse era o lance final que ele conseguia dar, já que mesmo incluindo o dinheiro de Lucius, eles já tinham ficado 100 galeões para gastar. Capítulo 96, Mercenário. 50.000.123 Merc fez a contagem regressiva. Draco deu um suspiro de alívio enquanto olhava para a bruxa que estava fazendo o mesmo também. Uma moeda flutuou na frente dele. Draco pegou a moeda e sentou-se. Logo com mais alguns itens os leilões terminaram. Todos os convidados que carregarem uma moeda, por favor, sigam-me. Merc disse curvando-se um pouco. Quanto ao resto dos convidados, pedimos desculpas por não termos nada que lhes interesse, mas o leilão acontece toda semana, então espero que encontrem algo. Draco e Lucius se levantaram e seguiram um pequeno grupo de pessoas para fora da tenda até uma passagem. Draco podia sentir a bruxa olhando para ele de vez em quando, mas ele não estava interessado em começar uma briga em um lugar desconhecido. Então ele tentou permanecer paciente e ignorar a bruxa. Um por um, elfos vieram e levaram cada um deles para lugares diferentes. Draco e Lucius similarmente seguiram um elfo para dentro de uma pequena sala, que só tinha um sofá e uma mesa. O elfo estalou os dedos e 2 xícaras de chá e sanduíche apareceram do nada. Sugerindo que eles se sentassem no sofá, o elfo saiu da sala. Por que você comprou esse ovo? Lucius perguntou um pouco irritado. Eu posso entender outras coisas, mas por que esse ovo ruim? Você tem dinheiro para ele? Draco deu de ombros, eu não. É por isso que preciso de todo o dinheiro que você tem também. Não se preocupe, eu posso pagar de volta quando chegarmos em casa. A boca de Lucius se contraiu ao ver a atitude despreocupada de Draco. Não é sobre dinheiro. É sobre você gastar dinheiro de forma imprudente. Não é a mesma coisa? Não se preocupe com algumas poções novas, posso recuperar esse dinheiro facilmente. Draco disse relaxando, estou mais interessado neste lugar e naquele cara. Quem, o leiloeiro? Sim. O fato de ele ter reconhecido o Auror e a maneira como ele disse aquelas palavras depois, como se soubesse quem éramos. Não é tão impressionante. Lucius bufou, eu li livros sobre algumas invenções alquímicas que poderiam ajudar a ver os rostos e a identidade das pessoas, eu admito que é raro, mas ainda não é tão impressionante. Com o quão popular esse lugar parece ser, colocar as mãos em um item como esse é muito fácil para eles. Draco assentiu, mas como esse lugar é tão secreto? Com a popularidade que ele tem, como é que nunca ouvimos falar dele antes? É por causa da nossa regra. Uma voz soou. Draco olhou para a porta onde Merc estava parado olhando para eles. Merc veio e estalou os dedos. Do nada uma cadeira surgiu do chão e Merc sentou-se em frente a eles. Que regra? Draco perguntou interessado. Ele já tinha ouvido falar de todas as regras antes e nenhuma delas era parecida com essa. É claro que faz parte do nosso contrato, disse Merc, tirando 2 pedaços de papel de seu manto e colocando-os na frente de Lucius e Draco. Draco e Lucius começaram a ler o contrato e era um conjunto de regras sobre o que fazer e o que não fazer. Enquanto estavam ocupados lendo, Merc continuou. O contrato funciona como um voto inquebrável. O contrato só precisa ser assinado uma vez, já que você é novo aqui, você tem que fazê-lo. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar depois de assinar o contrato. Draco leu as regras silenciosamente, as regras iam de não roubar a não causar distúrbios. Havia regras que tornavam impossível divulgar qualquer informação sobre o leilão fora do local. As regras funcionavam ao contrário também, afirmando que a casa de leilões não venderia nenhuma informação sobre o comprador. Acredito que você terminou de ler as regras, então o que estamos esperando? Merc disse estalando os dedos, uma gota de sangue é tudo o que precisa. Merc pegou sua varinha novamente e se cortou um pouco, deixando cair uma única gota de sangue em cada papel. Lucius e Draco se entreolharam. Draco já tinha lido as regras 2 vezes, e até onde ele podia perceber, não havia nenhuma brecha afetando-as de forma alguma. O que está impedindo você de usar isso contra nós? Lucius perguntou. Vocês não precisam se preocupar com nada. Merc garantiu a eles. Estamos administrando um negócio honesto aqui. Se prejudicarmos nossos clientes, a reputação e a confiança que construímos ao longo dos anos simplesmente entrarão em colapso. E não seremos mais capazes de administrar nosso negócio. Draco olhou para Lucius que depois de pensar por um tempo deixou cair seu sangue no papel. Vendo Lucius fazer isso, Draco rapidamente fez o mesmo. Depois que eles fizeram, o papel brilhou intensamente por um tempo e queimou. Agora que o contrato foi iniciado, posso responder a qualquer pergunta que você desejar. Merc disse batendo palmas, ou podemos ir direto ao assunto se você quiser. Que lugar é esse? Draco perguntou. Somos uma organização que administra esse mercado negro, onde vendemos bestas mágicas e animais comuns. Merc disse, mas toda semana também atuamos como uma casa de leilões. Considerando que você não conhecia esse lugar, você tem muita sorte de nos encontrar. Alguém nos recomendou este lugar. Draco disse, bem, pelo menos vagamente. Oh, quem é? Merc perguntou interessado. O vendedor elfo. Draco disse, mas não conseguimos descobrir o nome dele. Entendo. Merc assentiu. Ele é um cliente regular e, como esperado, conseguiu encontrar algum tipo de brecha. Ele assinou o contrato também?
Toda pessoa que conhece esse lugar tem que assinar um contrato, disse Merk, não importa quem seja. Considere isso como um grupo secreto exclusivo de algum tipo. O que acontece se você não assinar? Draco perguntou. Nós os obliviamos. Merk disse, é um incômodo, mas fazemos o que temos que fazer. Você disse que este lugar é administrado por uma organização. Lucius disse de repente, mas além dos elfos, você é a única pessoa que vi aqui. As coisas podem enganar, Merk respondeu. Talvez eu seja a única pessoa aqui, talvez eu não seja, ninguém pode saber com certeza. Draco ficou confuso com o que Merk disse, mas uma coisa ele sabia com certeza. Ou havia muita gente se escondendo secretamente ou ele era muito poderoso. Posso ver que você tem mais perguntas, Merk disse olhando para Draco que ainda estava em seu capuz. Pergunte à vontade. Primeiro, quão poderoso você é? Qual é o bruxo mais poderoso que você conhece? Dumbledore. Então, comparado a ele, eu não sou poderoso de forma alguma. Sou, no máximo, mediano. Merk respondeu, mas força não é só sobre quanto poder você tem, mas como você o usa. Draco não ficou satisfeito com sua resposta. Você sabe quem eu sou? Claro, como posso não conhecer o famoso Draco Black? Draco abriu o capuz apesar de Lucius tentar impedi-lo. Você parece melhor pessoalmente, disse Merk sugerindo algo. O quanto você sabe sobre mim? Draco perguntou novamente. Não muito, além de você ser muito poderoso para alguém da sua idade, e como você conseguiu escapar de Pius. Merk disse, para outras informações você tem que pagar. Ah, eu esqueci de mencionar que nós vendemos informações também, não é? Draco estreitou os olhos encarando Merk, que estava calmamente sentado ali como se nada tivesse acontecido. Vamos aos itens que comprei. Maravilhoso, disse Merk estendendo as mãos para frente. Draco se perguntou o que ele estava perguntando a princípio, então ele se lembrou das moedas. Draco colocou todas as 10 moedas que ele tinha na mão de Merk. Merk bateu palmas e o elfo entrou pela porta e levou as moedas com ele e logo, um por um elfo diferente carregou itens diferentes para frente e voltou fechando a porta novamente. Pagamento primeiro. Merk disse, o valor total que você alcançou é 320 mil galeões. Capítulo 97. Aviso. Draco colocou várias sacolas na mesa e olhou para Lucius que depois de um momento colocou uma sacola na mesa também. Merk estalou os dedos novamente e 2 elfos se aproximaram e pegaram a bolsa de dinheiro. Você não vai contar? Após o contrato, temos um relacionamento baseado na confiança, então não precisamos fazer isso. Merk disse, além disso, como você é a primeira pessoa a gastar mais de 300 mil galeões em anos, vou lhe vender algumas coisas de graça, considere isso um presente. Eu queria alguns besouros gigantes, Draco disse se lembrando deles. Seu principal objetivo hoje era comprar os elfos e os besouros, mas devido ao leilão, ele acabou gastando todo o dinheiro em outras coisas. Para os animais, pelo que vejo, vou lhe dar uma pequena colônia de graça, que consiste em 12 besouros. Merk disse assentindo, mais alguma coisa? Você está sendo generoso demais, não é? Lucius disse desconfiado. Não é o que você está pensando, Sr. Malfoy, é que os besouros são muito baratos. Merk respondeu acenando com as mãos. Todo colecionador de animais os tem. Então não são uma raridade. Draco não ficou surpreso que Merk soubesse da identidade de Lucius, já que ele sabia dele. Então podemos comprar algumas informações de você? O preço depende da informação. O quanto você sabe sobre Pius? Draco perguntou. E não me diga as informações que eu saberia. Difícil, muito difícil, mas já que você é um convidado, vou lhe contar algo que sei. Merk disse esfregando o queixo. Tudo o que sei sobre ele é que ele começou a agir mal depois que visitou Durstram para tratar de negócios do ministério há 5 meses e ficou desonesto por um tempo, aparecendo apenas de vez em quando. Isso seria suficiente. Draco interrompeu Merk, pois já sabia o motivo. Ele só queria confirmar o horário do lugar. Lucius, por outro lado, ficou surpreso, pois Fudge contou a todos que Pius agiu repentinamente no dia do ataque. Lucius já estava planejando ter uma reunião com outros para remover Fudge da posição de ministro, mas quanto mais ele sabia sobre as mentiras que Fudge contou, mais ele ficava puto com ele. Acho que você quer saber outras coisas? Merk perguntou curiosamente. Sim, eu quero saber sobre qualquer coisa que você possa me dar, talvez uma sugestão ou um aviso, qualquer coisa interessante serviria. Draco disse. Draco. Lucius queria impedir Draco, pois ainda não tinha certeza se podia confiar em Merk. Está tudo bem, não é? Draco disse olhando para Merk. Quero saber que tipo de nova conspiração está sendo tramada contra mim. Nós temos algo desse tipo, em suma, cuidado com qualquer mulher bonita que você encontrar, Merk disse se levantando. Bem, isso é tudo. Agora vou me despedir. O sanduíche feito pelos elfos é muito bom, então sugiro que você experimente alguns. Espere, o que você quer dizer? Você precisa de dinheiro para mais informações, o que acredito que você não tem. Merk disse chegando à porta, volte sempre. Nós realizamos leilões toda semana. Draco olhou para Merk que fechou a porta lentamente e saiu. O que ele quis dizer? Lucius perguntou. Eu não sei. Draco deu de ombros, andou até os itens que comprou e os verificou. Agora, além do Letfold, ele não estava interessado em nenhuma das outras criaturas. A figura encapuzada apenas flutuava no ar como uma água viva. Draco sabia que não havia nenhuma maneira de treinar essas criaturas, especialmente considerando que eram muito mais perigosas do que os dementadores de alguma forma. Mas Draco imaginou que poderiam ser mais úteis de uma forma ou de outra. Draco abriu sua mala e chamou os elfos que pareciam bem abalados. Draco imaginou que eles deviam ter visto Norberta correndo livremente por todo lugar. Devido a um método de conversa, Draco conseguiu treinar Norberta para não mexer no lugar. Mais cedo, ele a avisou para não comer os elfos, mas vendo seus rostos, Draco percebeu que um pouco mais de treinamento era necessário. Leve esses itens, Draco ordenou. Os elfos assentiram sem hesitação e estalaram os dedos fazendo os itens flutuarem enquanto entravam de volta na mala junto com todos os itens. Draco assentiu satisfeito e fechou a mala.
Vamos, Draco disse a Lucius, que parecia perdido. Lucius, ao ouvir Draco, acordou e olhou para ele. Voltarei a este lugar novamente para encontrar a informação completa. Se é só dinheiro, não tem nenhum caixão por aqui? Draco perguntou. Caixões são basicamente caixas eletrônicos bruxos feitos por gringotes para fazer depósitos e saques mais rápido. Não, Lucius balançou a cabeça. Aqueles malditos goblins não inventaram nada até agora. Oh, falando em goblins, o que vai acontecer com meu cofre lá? Draco disse lembrando do incidente. Depois da minha última façanha lá, tenho certeza de que os goblins não estão muito felizes comigo. A maioria dos goblins foi nocauteada pela poção que você usou e eu consegui rasgar os registros e obliviar alguns deles. Então tenho certeza de que nenhum deles está ciente do incidente. Mesmo que estejam, o que farão a respeito? De acordo com a regra deles, contanto que não roubemos, estamos bem, não estamos? Lucius disse bufando. Draco assentiu, vamos embora. Mal posso esperar para voltar para casa. Enquanto Lucius e Draco iam aparatar em direção ao quarto do hotel, do lado de fora do mercado, Draco notou a mesma bruxa que estava tentando dar um lance contra ele, olhando feio em sua direção. Seus olhos assombrosos os encaravam enquanto aparatavam para fora do lugar. Draco não pensou muito sobre isso, considerando que as mulheres pareciam irritadas quando ele ganhou tanto ovo quanto o sangue de Ren. Draco imaginou que as mulheres provavelmente queriam começar uma briga, mas devido à presença de Lucius, ela não conseguiu fazer nada enquanto eles aparatavam para fora do lugar. Depois de 1 hora ou mais, eles finalmente chegaram ao ministério através de uma lareira autorizada pelo ministério, o que ajudou a viajar longas distâncias. Depois que chegaram ao ministério, todos seguiram caminhos separados através da rede de Flu. Draco e Lucius usaram a rede de Flu e voltaram para a mansão também. Assim que a fumaça se dissipou, Draco sentiu alguém de repente abraçá-lo. Era ninguém menos que Narcissa. Sinto muito, mãe, por preocupar você, Draco disse enquanto a abraçava de volta. Está tudo bem, Narcissa disse se afastando e checando Draco, para ver se ele estava bem. Mesmo que a carta mencionasse que ele estava completamente bem, ela não ficaria satisfeita até ver Draco com seus próprios olhos. Ao ver o novo rosto de Draco, ela ficou muito surpresa enquanto o olhava de cima a baixo. Você parece ter crescido mais alto em alguns dias. Draco riu um pouco ao ver a confusa Narcissa. Quero ver os gêmeos, ele disse. Narcissa apontou para o outro cômodo enquanto Draco se aproximava. Ele tinha sentido muita falta deles nos últimos dias. Narcissa olhou para Lucius que então começou a explicar algumas coisas sobre a poção, que ele deixou de fora na carta, já que explicar a Narcissa sobre a mudança no rosto do filho dele seria difícil de fazer até que ela mesma ouvisse. Lucius deixou de fora as coisas sobre Draco estar ferido para que Narcissa não se preocupasse. Draco ficou surpreso que Narcissa não mencionou nada sobre seu novo rosto, então ele agiu completamente normal também. Draco passou o dia todo com Narcissa, que depois do jantar, finalmente o deixou ir. Draco então voltou para seu quarto com um monte de jornal na mão para se atualizar sobre o que quer que estivesse perdendo. Os 2 primeiros jornais não eram nada de especial, mas do segundo jornal, várias notícias sobre a traição de Pius foram impressas e as fontes de notícias eram muito precisas. Draco tinha certeza de que era o trabalho de Rita, mas para sua surpresa não era. Cada notícia sobre Pius era de um jornalista diferente e nenhuma foi escrita por Rita. A primeira notícia foi escrita sobre os desaparecimentos de Pius e sua conversão para o lado negro. A segunda notícia foi escrita alertando as pessoas, especialmente Draco e Harry, que Pius estava atrás deles. Na mesma noite, uma notícia especial foi impressa informando a captura de Draco e Theodore. Vendo tudo nas notícias escrito de forma tão detalhada, Draco tinha certeza de que o autor de tudo isso era ninguém menos que o próprio Ryan. Parece que nosso novo inimigo está com fome de fama, Draco disse para si mesmo. Capítulo 98, Gerenciando. Draco passou a noite administrando as coisas em sua mala, designando novos lugares para as novas criaturas e separando tarefas entre os elfos. Entre eles, apenas um foi autorizado a se aproximar de Norberta e alimentá-la. Devido a Draco dizer a ela para não machucá-lo, Norberta relutantemente seguiu a ordem. Para manter as coisas simples para Norberta entender, Draco fez algumas regras. Essas regras incluíam proibi-la de ir a certos lugares e não machucar ou chegar perto de outras criaturas, especialmente não atacá-las com seu fogo ou persegui-las. Com a ajuda de formações e dos elfos, Draco conseguiu terminar todo o trabalho em algumas horas. Com um habitat baseado em fogo criado para Norberta e Firedrax, Draco tentou se comunicar com os Firedrax, da mesma forma que fez com Norberta, mas infelizmente não funcionou. Draco manteve o Letfold em um lugar separado. Como ele veio com sua própria gaiola, Draco não teve que fazer muito sobre isso. O principal problema em mantê-lo era que ele precisava de comida viva. Felizmente, devido ao Letfold ter comido no dia anterior, ele não estava com tanta fome. Draco tinha muita comida com ele, incluindo até mesmo carne de diferentes tipos de animais, mas ele não tinha nada vivo com que pudesse alimentar o Letfold. Draco fez um pedido rápido para uma loja de bruxaria para enviar a ele um monte de um tipo diferente de gado, que poderia ser vendido legalmente. Um elfo foi designado para o Letfold e os animais vivos separadamente, mas como nada havia chegado até agora, o elfo estava livre de seu dever. O trabalho principal do elfo era proteger e cuidar do Letfold, certificando-se de que ele não escapasse, reforçando a segurança todos os dias. Com a ajuda de uma formação, Draco criou uma espécie de barreira, um pouco longe de sua gaiola, caso ele conseguisse escapar. Draco então começou a plantar a árvore de Mogno contendo os Boltruples. Com a ajuda de fertilizantes de qualidade, Draco tinha certeza de que a árvore cresceria muito em pouco tempo. Draco não estava interessado em todos os Boltruples, mas apenas em um em particular que parecia um pouco mais inteligente do que os outros.
pois era mais curioso sobre Draco do que cauteloso como os outros. Draco escolheu Boltrucle como o adequado para treinamento e o marcou com magia sem o conhecimento do Boltrucle. Draco sabia que construir uma conexão levaria um pouco de trabalho e tempo, então ele não se apressou. Para Draco, que estava planejando enfrentar um inimigo perigoso e experiente, ele precisava de muita ajuda e é aí que os Boltrucles se encaixam. Com seu tamanho pequeno e com sua capacidade de arrombar fechaduras, era uma das criaturas mais úteis que ele poderia ter por perto. Em território inimigo, Draco precisava ser cauteloso o suficiente para não cair em armadilhas, mas caso isso acontecesse, ele queria ter a opção de escapar delas. De acordo com a carta, Ryan tinha habilidade similar à dele em falar com dragões. Devido a isso, Draco teve que deixar uma de suas criaturas poderosas no banco, caso ela pudesse ser usada contra ele. Um elfo foi designado para cuidar de todas as criaturas de pequeno porte como os Boltrucles, os Murtlap, os besouros de esterco, o Snidge e o Firedrak. Outro foi designado para lidar com criaturas grandes como Fluff. Após obter o acordo de Starlight sobre as coisas, Draco liberou os Granians na mesma floresta que Starlight, mas diferente de Starlight que vagava livremente. Eles foram mantidos dentro de uma cerca alta cobrindo todo o lugar, até mesmo os céus, pois tinham a habilidade de voar para longe. Draco não teve que fazer muito para cuidar deles, já que veio junto com o Porlock. O Porlock, depois de ser liberado rapidamente, se escondeu em algum lugar no espaço aberto. Draco não se importou, já que era da natureza de Porlock desconfiar dos humanos. Draco manteve a carruagem do lado de fora da cerca, caso tivesse que viajar rapidamente usando-a. Os cavalos foram criados e treinados com o único propósito de carregar a carruagem, então Draco não precisava se preocupar em treiná-los. Draco, depois de administrar as criaturas, atribuiu todas as tarefas ao elfo, desde a limpeza até o cuidado com os animais. Algumas criaturas precisavam de cuidados adicionais e cuidadosos, então ele escolheu a mais inteligente entre elas para fazer o trabalho. Seus trabalhos incluíam alimentar as criaturas a tempo, limpar sua bagunça e colocá-la em uma área designada, onde o besouro de esterco poderia fazer seu trabalho corretamente. O esterco de dragão era mantido separadamente, pois Draco podia usá-lo como fertilizante. Os elfos também tinham a tarefa de limpar a área regularmente, juntamente com algumas tarefas necessárias aqui e ali. Como Draco não tinha muitas criaturas com ele, os elfos não tinham nem metade da carga de trabalho em suas mãos como tinham antes. Draco usou uma formação para construir uma pequena casa para os elfos, que consistia em 5 cômodos diferentes. Como os elfos estão acostumados a viver em pequenas cavernas que eles mesmos cavaram, para eles esse cômodo era muito mais luxuoso. Draco podia ver claramente a diferença entre eles e os elfos domésticos comuns. Embora os 5 agradecessem continuamente a Draco por lhes dar um lugar para morar, eles não recusaram a casa em nenhum momento. Draco tinha certeza de que se desse a qualquer elfo da mansão Malfoy uma casa para ficar, eles provavelmente chorariam e implorariam para garantir que Draco tomasse a casa de volta. Draco conheceu pessoas muito interessantes em sua excursão à Romênia, entre elas Merk e o vendedor elfo ocupando o primeiro lugar. Draco estava mais interessado no vendedor elfo, pois ele parecia conhecer até Merk e era muito misterioso, pois Draco nem sabia seu nome, ao contrário dele. Draco entendia um pouco sobre Merk, pois teve uma conversa decente com ele. Draco perguntou aos elfos sobre o vendedor elfo, mas para sua surpresa, nenhum deles sabia muito sobre ele, além do fato de que ele era seu dono temporário, a menos que alguém viesse e os comprasse. De acordo com os elfos, eles foram treinados pelos elfos mais velhos que não venderam no começo, para fazer seu trabalho, e o homem não se incomodou com eles de forma alguma. A comida chegaria na hora certa e os elfos tinham liberdade para fazer o que quisessem, mas devido à orientação dos elfos mais velhos, eles não fizeram nada fora da linha. O homem aparecia de vez em quando, olhando ao redor do lugar de vez em quando e simplesmente desaparecia do lugar na maioria das vezes. Quanto mais Draco ouvia sobre o homem, mais interessado ele ficava nele, pois ele imaginou que o homem era algo especial, em vez de um velho bêbado comum. Ele primeiro pensou que era. Draco, depois de uma breve conversa com os elfos, foi em direção ao seu laboratório. O lugar estava uma bagunça desde a última vez que ele veio aqui, então com um pouco de aceno de varinha, o lugar estava limpo como antes. Draco colocou o ovo no centro do laboratório em um travesseiro aquecido. Draco não sabia muito sobre criar ovos, mas duvidava que mesmo se tivesse conhecimento, seria inútil, já que o ovo na frente dele era um híbrido. Draco comprou o ovo pela única razão, que ele era o único que ouvia seu batimento cardíaco. Até Merk não sabia que o ovo estava vivo e queria vendê-lo como um ovo falso para decoração. Draco tinha certeza de que o híbrido contendo genes de dragão era a única razão pela qual ele conseguia ouvir o batimento cardíaco fraco. Draco tinha certeza de que o ovo poderia chocar a qualquer momento, já que o batimento cardíaco significava que ele já estava começando a se transformar em uma criatura. Ele só não sabia quando. Poderia ser amanhã, depois de um mês ou até anos. Então, para ter certeza de que não causaria nenhum tumulto depois de se libertar, Draco criou uma pequena barreira ao redor dela usando uma formação, para garantir que a criatura não incendiaria seu laboratório, caso tivesse a habilidade de fazê-lo. Draco ficou muito fascinado com a ideia de híbridos e não pôde deixar de se sentir animado para ver o que sairia disso e que poder ele teria. Capítulo 99. Rainblood. Draco então procedeu a armazenar todas as coisas que comprou em diferentes locais. Ele guardou 1 litro de sangue Rain para experimentos e guardou o outro em um frasco separado. Depois de estudar um pouco, Draco descobriu sobre os usos adequados do sangue Rain.
Como o sangue rei não é exatamente um segredo, muitas pessoas investiram tempo em experimentos sobre seus usos no passado, mas mesmo com uma tonelada de pesquisa, eles só conseguiram descobrir a parte que dá força. De acordo com a pesquisa, o sangue rei dava imensa força à pessoa que o bebia por um certo tempo. A pesquisa concluiu que 2 mililitros de sangue rei eram suficientes apenas para dar à pessoa força suficiente por 1 minuto e que o sangue tinha um gosto parecido com vinho, mas muito mais amargo e azedo do que você poderia imaginar. O efeito colateral de beber o sangue incluía fadiga e náusea, devido ao esforço excessivo do corpo do que uma pessoa normalmente faria. Quanto mais você bebesse o sangue, maior o efeito colateral o atingiria. Mesmo depois de ler tudo isso, Draco ainda queria experimentar um pouco para ver os efeitos por si mesmo, então ele bebeu exatamente 2 mililitros do sangue. O gosto do sangue era difícil de descrever, mas o mínimo que Draco podia dizer era que não era tão repulsivo quanto ele pensava que seria. Assim que Draco bebeu a poção, ele sentiu uma onda de energia. Foi muito parecido com antes, quando ele atacou Pius, mas desta vez não houve nenhuma diferença em seu mana. Draco correu para fora, correndo a uma velocidade incrível, o que seria humanamente impossível. Draco, enquanto corria em direção a uma pedra de tamanho decente na frente dele, de repente pulou e socou a pedra. A pedra tinha um buraco, pois o braço de Draco penetrou com sucesso na pedra. Draco ficou chocado ao vê-lo cruzar o limite de seu corpo, pois ele só esperava quebrar um pouco o exterior no máximo, e para sua surpresa, ele não sentiu nenhuma dor. Como ele estava surpreso com o que aconteceu, seu corpo de repente cedeu. Draco caiu no chão, ofegante e suando. Ele se sentia muito cansado, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Depois de minutos deitado no chão, ele finalmente recuperou força suficiente para se mover novamente. Draco rapidamente usou alguns feitiços e, como ele esperava, a poção não teve nenhum efeito na magia, apenas em seu corpo físico. Depois de um pouco de pesquisa, ele voltou para seu laboratório e anotou tudo rapidamente. Depois de contemplar tudo, ele separou o sangue rei restante em diferentes frascos de 20 mililitros. Com tudo o que aconteceu, Draco tinha certeza de que não conseguiria suportar o efeito colateral do sangue por mais de 10 minutos e 10 minutos de força fariam muita diferença em uma luta e seriam suficiente para sair de certas situações. Com isso resolvido, Draco pegou o chifre do Odag e o guardou, para fazer uma poção com ele quando tivesse tempo suficiente. Draco guardou a bola de previsão de perigo em seu manto, pois poderia ser melhor usada quando estivesse perto dele. Então ele pegou o livro de poções que havia comprado antes. O livro ensinava as pessoas a fazer poções de estilo ofensivo para proteção e ataque. O livro de poções incluía poções raras que não podiam ser encontradas em nenhum outro lugar, o que agradou muito Draco. As receitas dessas poções iam do básico ao difícil. Depois de ler um quarto do caminho, Draco fechou o livro e voltou para fora de sua mala para dormir bem. Na manhã seguinte, Draco foi acordado por um monte de cartas caindo de repente. Draco, ainda meio adormecido, olhou ao redor para ver diferentes corujas voando. Draco olhou para as cartas em sua cama enquanto preguiçosamente se levantava, bocejando. Ele alimentou as corujas e as guardou nos suportes. Depois de uma lavagem rápida, Draco sentou-se em sua cadeira e olhou para as cartas cuidadosamente. Ele sabia que 2 delas eram uivadores. Um Ovler é uma carta mágica em um envelope vermelho que encanta a mensagem escrita na voz do escritor, geralmente em um volume muito alto. A temperatura física do Ovler começa a aumentar rapidamente após a entrega, e ele explodirá se for deixado fechado por muito tempo. Este mecanismo garante que o destinatário abrirá o Ovler, mesmo que ele ou ela saiba que ele contém uma mensagem desagradavelmente alta. Uma vez que a mensagem foi recebida, o envelope explode em chamas, deixando apenas cinzas. O único propósito do Ovler é entregar uma mensagem expressando raiva ou grande descontentamento de uma maneira que a escrita padrão não pode transmitir adequadamente. Como tal, um Ovler transmitirá o descontentamento de seu autor, remetente mesmo se não for aberto, pois ele cobrirá o destinatário com insultos e xingamentos ao explodir. Como ele pensou que as cartas eram de Pansy e Daphne, Draco sabia que elas estavam chateadas com ele, mas ele não estava com vontade de ouvir uma bronca alta logo de manhã. Ele jogou as 2 cartas para o alto e queimou. Mesmo quando queimava, o som continuava saindo da carta, o que não podia ser entendido, e logo se acalmou. Draco tinha certeza de que receberia broncas de Daphne e Pansy mais tarde também, então os berradores não eram tão necessários. Draco olhou para as outras cartas e surpreendentemente ele ainda tinha algumas. Uma era de Hermione, que enviou a carta perguntando se ele estava bem. Ela parecia muito preocupada com seu desaparecimento, que ela descobriu ao ler acidentalmente o Profeta Diário. Depois disso, ela acompanhou regularmente as notícias e finalmente ficou aliviada quando a carta sobre seu retorno foi impressa hoje. A outra carta foi enviada por Tonks, que obteve as informações sobre Pius de antemão por meio de Mold. Ela também estava um pouco preocupada e perguntou se ele estava bem. Embora os 2 nunca tenham se conhecido, eles construíram uma amizade por meio de cartas. A outra carta era de Andrômeda, seus amigos em Hogwarts, incluindo Neville e surpreendentemente Dumbledore. O conteúdo da maioria das cartas era o mesmo. Sentindo-se um pouco feliz com todo o cuidado que recebeu, Draco sentou-se para escrever uma carta de resposta a todos eles, afirmando que estava bem. Enviando as cartas de volta junto com as corujas, ele saiu de seu quarto para tomar café da manhã. Desde ontem, a própria Narcissa preparou muitos dos pratos favoritos de Draco. Draco sentou-se comendo a comida deliciosa. Após a refeição, Lucius chamou Draco para a sala de estar.
A notícia já se espalhou como você queria. Lucius disse passando o jornal de hoje para Draco. Algumas pessoas queriam vir te entrevistar. O que você planeja fazer sobre isso? Draco pegou o jornal e olhou para ele. A manchete da primeira página era: derrota do Lorde das Trevas em ascensão. As notícias diziam coisas diferentes sobre o feito de Pius e como ele foi finalmente derrotado por Draco. Como é a resposta dos outros bruxos? Draco perguntou sentando-se. É bem decente. Lucius disse assentindo. Claro, algumas pessoas acham difícil de acreditar, mas a maioria das pessoas está fisgada. Até mesmo as pessoas que o chamam de próximo Lorde das Trevas estão agora do seu lado. No geral, o resultado que você queria foi alcançado. Draco assentiu. Podemos fazer a entrevista, talvez até chamar Fudge para me dar meu prêmio da Ordem de Merlin pelo trabalho. Lucius não conseguia entender por que Draco queria tanta atenção, mas ele descartou o pensamento pensando, seu filho era como ele. Nós podemos fazer isso. Você já pensou no que quer dizer? Sim, Draco disse. Eu só quero espalhar a mensagem sobre como estamos sendo acusados injustamente e com isso no futuro. Podemos até usar isso como uma desculpa para culpar as outras pessoas quando elas começarem a duvidar de nós por qualquer motivo. Com a entrevista posso solidificar minha reputação e responder algumas perguntas que as pessoas querem saber para reduzir suas dúvidas sobre mim. Você poderia mencionar suas criaturas? Isso vai ser segredo. Esqueci de te contar isso, mas desde que você usou Doxis na sua fuga naquele dia, as pessoas começaram a fofocar que você carrega criaturas estranhas na sua mala. Lucius disse, tenho certeza que o entrevistador vai levantar a questão. Não se preocupe, Draco disse dando de ombros. Quando foi que usar Doxis se tornou um crime? Com sua reputação atual, obter uma licença não seria difícil, então por que passar por todo esse trabalho? Lucius perguntou confuso. Se você for pego, todas as suas criaturas serão levadas embora. Isso vai arruinar totalmente o elemento surpresa. Capítulo 100. Entrevista. Draco estava sentado na sala de estar, em frente a 3 repórteres. Uma das repórteres presentes era ninguém menos que Rita Skeeter. Draco não sabia como ela conseguiu entrar, porque até onde sabia, ele havia excluído Rita da lista de entrevistadores que viriam hoje. Desde o começo, assim que ela entrou em sua casa, Rita continuou olhando para Draco. Draco se sentiu desconfortável com o olhar dela e olhou de volta para ela, imaginando o que estava acontecendo. Assim que o fez, Rita empurrou os outros repórteres para o lado, caminhando para mais perto com um fotógrafo que começou a tirar fotos. O flash da câmera era tão brilhante que deixou Draco atordoado por um tempo. Podemos tirar as fotos mais tarde, Rita, disse Fudge, que estava presente junto com alguns aurores. Sim, podemos ministrar. Rita disse com um sorriso. Fudge, que tinha sido chamado de algumas coisas por Rita, a ignorou, pois já estava de mau humor. Fudge, que estava em uma posição de poder, sentiu-se impotente, pois tinha que obedecer às ordens de um garoto de 12 anos para manter sua posição. Draco, após uma breve discussão com Lucius esta manhã, decidiu não interferir na posição de ministro por um tempo. Devido à estupidez de Fudge, controlar as coisas seria muito mais fácil, então Draco não queria que alguém inesperado e difícil de controlar se tornasse o novo ministro. Fudge também admitiu que não tinha nada a ver com os aurores que o seguiam, então, após um último aviso da comunidade de sangue puro, eles deixaram Fudge ir, mas não sem certas promessas. O repórter lhe fez várias perguntas, principalmente a Rita, que continuou fazendo perguntas diretas e provocativas. Olá, eu sou Rita Skeeter. Eu escrevo para o Profeta Diário. Mas é claro, você sabe disso, não é? É você que não conhecemos, então vamos encurtar a introdução. Rita disse empurrando os 2 repórteres para o lado. Eu queria fazer uma entrevista há alguns anos, mas vocês sempre parecem rejeitar a oferta. O que faz dessa vez uma exceção? Desta vez, o que aconteceu com Pius não é um problema pessoal só meu. Draco disse calmamente sem ficar nervoso de forma alguma, com o ataque a diferentes oficiais do Ministério e magos normais com uma das maldições imperdoáveis. A maldição Imperius. As pessoas têm o direito de saber o que está acontecendo. Os repórteres anotaram as coisas, inclusive Rita, mas ela continuou olhando para Draco enquanto escrevia. Então você pode nos dar um relato do que aconteceu com Pius da sua perspectiva, do seu desaparecimento até você derrotá-lo. Um repórter perguntou rapidamente antes que Rita tivesse a chance de fazê-lo. Rita bufou e se recostou, pronta para escrever as coisas. Bem, na verdade é difícil explicar, mas tentarei lhe dar alguns detalhes do que eu consegui lembrar, no mínimo. Draco disse, como você já deve ter ouvido, eu fiz uma pequena excursão para a Romênia com meu amigo. Você escapou. Rita interrompeu Draco. Por quê? Eu apreciaria se você não me interrompesse da próxima vez, eu não sou um homem muito paciente. Draco disse olhando de volta para Rita. Se fosse antes de todo o fiasco, os repórteres teriam descartado o comentário como uma ameaça infantil. Mas agora eles estavam lidando com alguém que derrotou um futuro Lorde das Trevas. Engolindo em seco, todos eles naturalmente sorriram. Peço desculpas. Rita disse sorrindo como se nada tivesse acontecido. Por favor, continue. HMPH. Como eu estava dizendo, eu fui em uma excursão para a Romênia com meu amigo. Quanto à sua pergunta, eu sou uma criança, e se você tem filhos, você pode facilmente saber o quão rebeldes eles podem ser às vezes. Para mim, isso foi um ato de rebelião contra meu pai, que queria me proteger demais. Draco continuou porque a Romênia, você pode perguntar, bem, é claro, é pelos dragões. Eles são criaturas muito interessantes, e eu sempre fui fascinado por eles. Mas depois que chegamos à Fazenda dos Dragões, fomos atacados por Pius e seus homens de repente. Para nossa sorte, meu pai chegou lá junto com alguma ajuda e conseguimos atrasar Pius, mas infelizmente, devido a toda a confusão entre a luta, meu amigo Theodore foi capturado por Pius que desaparecida com ele e eu fui enviado voando de volta para uma floresta. Daí a notícia do meu desaparecimento estourou. Os repórteres ouviram atentamente enquanto escreviam cada palavra que ele falava com total seriedade.
Como todos sabem, sou muito bom em poções, então com alguns feitiços de cura e poções, consegui sair da floresta, mas com um pouco de sorte. Descobri que Pius estava escondido na floresta em frente à minha. Então, com uma vassoura na mão, viajei para lá rapidamente e com segurança. Depois que cheguei fora da floresta, fiquei encantado com a notícia de que o ministro já estava ciente da situação e estava agindo imediatamente. Fudge assentiu alegremente, concordando com Draco. Não foi grande coisa, com alguns dos nossos aurores mais bem treinados, encontrar a localização deles não levou muito tempo. Fudge acrescentou, e nós agimos assim que encontramos suas localizações. Como vocês já devem saber, Theodore e Draco aqui são bruxos muito inteligentes e são o futuro da nossa comunidade mágica. Então não poderíamos deixá-los cair em mãos erradas. Faríamos o mesmo se outras crianças estivessem envolvidas, é claro. Salvar a reputação do ministério era parte do acordo deles. Com tantos aurores se tornando desonestos, as pessoas começaram a duvidar da posição de Fudge como ministro. Então, para salvar a crise que caía sobre eles, ambos decidiram salvar o caráter do ministério também, ou então Fudge seria expulso da posição de ministro apenas pelo clamor público. Então, basicamente, depois disso, segui as trilhas de volta para Pius e, junto com a ajuda de alguns aurores corajosos que infelizmente não puderam vir, derrotamos Pius. Draco continuou, na realidade, ele poderia ter levado todo o crédito por derrotar Pius, já que foi exatamente isso que ele fez. Mas ele se absteve de fazê-lo devido a várias razões. Draco tinha certeza de que com isso ele poderia ter mais crentes do que pessoas que duvidam dele, já que mesmo na comunidade bruxa, um garoto de 12 anos derrotando um grupo de bruxos adultos era basicamente como um conto de fadas. Então, depois de alguma discussão com Fudge, Draco preparou toda a declaração falsa de alguns aurores o ajudando, que infelizmente morreram para fazer isso. Esses bravos mártires não eram outros senão aqueles que foram mortos por Merk naquele leilão. Já que eles precisavam justificar os aurores desaparecidos de alguma forma, Fudge sugeriu que essa era a melhor ideia. Draco sabia que Fudge queria aproveitar todas as chances que pudesse para consertar sua reputação, mas mesmo sabendo de suas intenções, Draco ainda escolheu segui-la, pois era convincente e razoável. E é isso. Os repórteres rapidamente anotaram tudo concordando. Eles também acharam convincente que Draco teve alguma ajuda, e não os rumores sobre ele derrotar todos aqueles bruxos amaldiçoados junto com alguns aurores treinados e desonestos, sozinho. Faça suas perguntas agora. Draco disse, estou ocupado com outras coisas e não tenho o dia todo para lidar com isso, então vamos terminar essa entrevista rapidamente, certo? Por que você está tão interessado em dragões? Rita perguntou rapidamente. Eles são criaturas maravilhosas. Qualquer pessoa da minha idade, é claro, se interessaria por dragões, não é? Há rumores de que você era dono de um dos dragões da fazenda que desapareceram naquele dia. Rita perguntou rapidamente, sem dar chance aos outros repórteres. O que você tem a dizer sobre isso? Eu não. Draco disse claramente, se eu tivesse um, eu não passaria por todo esse incômodo só para ver um e ouvir sobre o desaparecimento do dragão. E eu sou extremamente apologético com a fazenda do dragão e o dono do dragão. Ele ou ela poderia vir me pedir ou ao ministro uma compensação a qualquer momento por sua perda. Fudge tossiu sem jeito, já que não queria desperdiçar seu dinheiro pagando pelo erro de outra pessoa. Já que Fudge não sabia que Draco era o dono do dragão, ele começou a xingar Draco em sua mente sobre o porquê de ele não conseguir manter a boca fechada.